De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Agora a gente vai falar de futebol. O nosso único representante ainda na competição no Campeonato Brasileiro da Série D foi eliminado ontem no Castelão nos pênaltis. Acompanhe a reportagem de João Carvalho. Jogo de volta pelo Campeonato Brasileiro Série D e situação parecida para as duas equipes dentro de campo. O empate no jogo de ida não deu vantagem para ninguém. O Maranhão era favorito pela campanha na fase de grupos, que foi melhor, e por decidir em casa. As equipes tiveram um início muito semelhante. A primeira boa chance foi do Manaus, com a cabeceada de Jefferson Reis, que foi na trave de Moisés. O Mac acorda e Vinícius Barata coloca o goleiro Samuel para fazer boa defesa. No segundo tempo, o Mac levou um susto quando o Vander saiu jogando errado. O ataque do Manaus desperdiçou. No minuto seguinte, André Radija bate forte de dentro da área e Samuel faz ótima defesa. Aos 14 minutos, falta para o Mac. Radija acerta na trave. Aos 22, Joel aparece livre no meio da defesa maquiana e perde o gol que colocaria o Manaus à frente. O atacante Brunão pouco apareceu no jogo. Na primeira grande oportunidade, ele recebeu de Quecinho, mas não teve o controle da bola depois de passar pelo goleiro adversário. Mas a melhor chance do camisa 9 foi nos acréscimos. Livre no meio, ele cabeceou para fora. Com o 0-0 no placar, a definição de quem avançaria foi para os pênaltis. Na sequência de 5 para cada lado, ninguém errou. Na primeira rodada das alternadas, Moisés chamou a torcida, mas não conseguiu pegar o chute de Alvinho. Alexandre bateu e parou nas mãos de Samuel Pires. Foi um jogo de alto nível, né? As duas equipes criaram, teve várias emoções, tanto no jogo aqui como lá em Manaus. Foi para os pênaltis, nós se preparamos psicologicamente, se preparamos fisicamente. Um campo difícil de jogar, um calor muito alto no primeiro tempo e a gente soube superar bem. Do lado atleticano, o lamento por deixar a competição tão cedo. Faltou fazer o gol, né, para que a gente pudesse sair classificado, mas já enfrentamos uma grande equipe, sabíamos da dificuldade que a gente ia enfrentar aqui, e fizemos um jogo de igual para igual, tivemos algumas oportunidades, mas futebol, quando duas equipes se enfrentam, principalmente no mata-mata, um tem que sair vencedor. E se tu estiver me perguntando de parte tática, técnica, entrega, nada. Eu estou muito orgulhoso, né, de ter trabalhado com esse grupo, um grupo de guerreiros, um grupo de homens de verdade, de garotos, né? Tem muito garoto surgindo aí, tivemos algumas perdas durante o percurso. Hoje mesmo, né? Nós jogamos sem o Felipe Cruz, o Franklin, quando ia entrar, sentiu uma dor abdominal, que ele já havia parado 20 dias, e a gente sempre colocando os jogadores, e os jogadores sempre respondendo, né, à altura. Enfrentamos um grande adversário e infelizmente não conseguimos a classificação dos pênaltis. E não tem tempo para lamento. A gente tem que parabenizar os atletas, as entregas, pelo ano muito bom que o Maranhão teve, brigou em todas as competições. É um ano que nós brigamos bem na Copa do Nordeste. Tivemos um Campeonato Maranhense meio tumultuado no final, que isso atrapalhou um pouco a conquista do bicampeonato. E agora na Série D fizemos uma boa campanha na fase classificatória. E agora no mata-mata pegamos uma equipe de Série C. Uma equipe que caiu agora da Série C, que briga para voltar. Ano passado nós também deixamos de subir por conta de encarar uma equipe que tinha acabado de deixar da Série C. Eu acho que a gente tem que analisar de vários fatores essa situação. O Maranhão é uma equipe de atletas, todos, na sua grande maioria maranhense, um orçamento curto, mas que a gente vem aí disputando as competições nacionais, brigando lá em cima. Então o planejamento do ano que vem já começa amanhã. A gente não tem tempo muito para comemorar quando ganha e também não tem tempo para chorar quando perde. Questionado se a mudança na comissão técnica e a saída de alguns atletas influenciaram na eliminação do MAC, o presidente respondeu. A comissão técnica, a mudança não interferiu muito não, até porque a gente continuou na mesma batida, chegamos brigando e não, em relação à comissão técnica eu não acho que não teve muita queda não. Agora em relação às perdas, quando você perde jogadores do nível de Adeilson, de Ronald Camarão, e você não tem no mercado, o grande lance não era só esbarrar na questão financeira, é não ter no mercado. Você convencer um atleta da C para vir para D é muito complicado, então a gente não foi sem opções. Greg, depois do empate em 1-1 lá na Arena da Amazônia, o Maranhão Atlético Clube podia ter vencido por um placar mínimo.
aqui em São Luís. Mas acontece que ficou 0-0, foi para os pênaltis, todo mundo marcou, foi para a alternada e aí acabou o Alexandre perdendo e o Maranhão sendo eliminado mais uma vez na Série D em 2025. Aqui foi triste, viu, Dani? Porque torci muito pela equipe do Maranhão, pelo sucesso do Vinícius, dos atletas, da comissão técnica, do presidente Carlos Eduardo Nhonho, que tem suas loucuras, né, Dani? Né? De vez em quando ele dá umas surtadas assim, passa do ponto e muito. Bem polêmico, bem polêmico. Como foi no Campeonato Maranhense, ele fez algumas coisas que são esquecíveis, mas não deu certo. Né? O objetivo do Mike, o principal objetivo do ano do Maranhão Atlético Clube era subir, amigos. Subir. Chegar à Série C do Campeonato Brasileiro e o objetivo não foi cumprido. O Mike foi a melhor equipe do grupo A2 da Série D na fase de grupos, terminou em primeiro. Encarou o quarto colocado do grupo A1, Manaus. Primeiro jogo, como já falamos, 1-1 lá em Manaus. O Mike jogou bem o jogo lá, inclusive, terminou 1-1. Trouxe um bom resultado para São Luís. A gente tinha o Mike como favorito a passar, falamos aqui diversas vezes, né, diante do Manaus. E era. E era o favorito, jogou aqui em São Luís como favorito. Em campo, na minha opinião, demonstrou o seu favoritismo, criou oportunidades de gols para sair vitorioso. O Mike teve bola na trave, teve gol perdido impressionante, mas quem não faz, leva. Nesse jogo, nem levou, né, porque foi para os pênaltis. Nem levou, foi para os pênaltis. Inclusive o Mike acertou todas as cobranças, assim como o Manaus, as cobranças regulares. E aí nas alternadas, né, o Mike perdeu com o Alexandre. E o Manaus perdeu com ninguém. Ninguém perdeu do Manaus. E aí o Maranhão Atlético Clube está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. É uma pena, é bem pesado isso, né, até porque Maranhão era um time, que eu digo já há algum tempo, que joga o melhor futebol do estado do Maranhão. Há mais de 2 anos joga o melhor futebol do estado do Maranhão, o Maranhão Atlético Clube. Uma equipe que, na minha opinião, merecia. A gente não pode desprezar o lado do Manaus, que é uma equipe que recentemente estava jogando a Série C, caiu e tem o objetivo claro de retornar, fazer o ioiô, né? O bate e volta na Série D do Campeonato Brasileiro. E o investimento lá no estado do Amazonas é grande para isso, para que o Manaus volte. E o Maranhão, infelizmente, não conseguiu o sucesso que era chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Já disse sobre o trabalho realizado na fase de grupos, foi excelente. O primeiro jogo lá é excelente, o segundo jogo bom, mas não o suficiente para passar. A bola pune, como diria Muricy Ramalho, né? E a bola puniu o Maranhão, porque o Maranhão desperdiçou as suas oportunidades. Na disputa de pênaltis acabou sendo eliminado. Tem alguns fatores que a gente precisa tratar, Dani. Primeiro, a respeito do calendário do Maranhão para o ano que vem, né? Porque o Maranhão está de férias, vamos deixar bem claro. Não só o Maranhão. Isso, o Maranhão, o Moto, o Sampaio vai ficar dia 25 agora desse mês também de férias. Tomara que não seja uma férias reprovado, né? Porque que tenha pelo menos passado de ano arrastado, mas tenha passado. Porque de recuperação o Sampaio já está, né? Então a gente vai esperar que não seja reprovado, né? E se não seja reprovado, beleza, ano que vem volta a disputar a Série C. Né? O calendário do ano que vem do Maranhão é um calendário bom, temos que ser bem sinceros. O Maranhão tem pré-Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Série o Campeonato Maranhense novamente e tem a Série D mais uma vez para tentar, assim, o sucesso, né? Subir cheio. Não, calendário cheio, subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Teve uma entrevista, inclusive na reportagem do João, que após o jogo o Carlos Eduardo concedeu, né, ao João Carvalho, da nossa equipe aqui da TV Assembleia, e o Carlos Eduardo, Dani, ele falou que o objetivo é manter entre 80% a 90% do elenco, se possível manter a comissão técnica para a temporada que vem, porque é uma temporada cheia, uma temporada boa, né, para o Maranhão Atlético Clube, e que pode ser a temporada do sucesso definitivo, que seria... já está entrosado, né? Que seria o acesso. Quando perguntado sobre questão de contratações, ele também falou, explicou, disse que tentou, mas é muito difícil você tirar um jogador da Série C. Da Série B eu não vou nem falar, porque o cara não vai sair da Série B para jogar ele nem na atende Série telefone. B. Nem atende. Mas um da Série C também não aceita. E o Maranhão foi perdendo jogadores importantes, né, Dani? E não conseguiu repor as peças. Perdeu o Cavi, não é isso? Perdeu o Cavi. Perdeu o Adeilson, não foi isso? Isso. E perdeu o Camarão. Olha aí, ó. Botafogo.
Só segurou o Barata, ele até falou isso, E o né? Barata disse que ficava até O mata-mata. o mata-mata, até Isso. a classificação que ele soubesse o acesso do mata. Exato, então já perdeu o Barata também. Então ele perdeu jogadores muito importantes do time, principalmente do meio para Fizeram frente. parte, né, desses 2 anos do mata, Isso, do então sucesso. muito complicado, não conseguiu repor. E perdeu o Zé Perdeu. Augusto nessa, nessa Ainda temporada. perdeu o Zé Augusto. Agora, Dani, tem outro ponto a se falar. Estávamos falando aqui durante a temporada inteira e o ano inteiro de como o nosso grupo A2 era fraco. Era o que eu ia comentar com você agora. Fraquíssimo, o nosso grupo A2. Eu falei diversas vezes que era fraco. Mas muitas E vezes. justamente na hora que tivesse o cruzamento, E a assim- gente ia saber o que era fraco. Eu ia dizer uma coisa que não pode. Eu ia dizer que ia se arrebentar, vamos ficar assim. E foi o que aconteceu. Se arrebentou. Amigos e amigas, acompanhem. O Manauara foi o líder do grupo A1. Passou. Bateu o Tocantinópolis, lembra? Isso, bateu o Tocantinópolis. O Manaus foi o 4º colocado, bateu o primeiro, que foi o Maranhão Atlético Clube. Né? O Porto Velho bateu o River, que já já a gente vai falar. E o Princesa dos Solimões foi o único que perdeu, terminou na 3ª colocação, perdeu do Altos, que foi o vice-líder do nosso E ele grupo. perdeu nos pênaltis lá Isso. também. E perdeu exatamente, e aí o Altos passou. Ou seja, de 4, 3 passaram. Para você ter uma ideia, um Porque a reflexo. gente falava que, olha, como- quando a equipe se encontrar lá com o grupo A, aí vão ver o que é... A realidade. E a realidade foi mostrada. Eu queria até dizer aqui, ó, esse Tocantinópolis, que eu falei diversas vezes, inclusive eliminou o Moto, é fraquíssimo. O Tocantinópolis empatou em casa com o Manauara, quando foi lá para o Amazonas, perdeu de 5-2. Só isso. Só isso, tá bom? Olha, o Princesa E não foi pênalti, viu, gente? 5-2 no tempo normal. Normal, Só placar de futsal. Ó, o Princesa de Solimões empatou em 1-1 com Sim. o Altos, né, lá no Amazonas. E lá em Teresina, o jogo terminou 0-0 e nos pênaltis o Altos passou. Ou seja, quase não vai. o Princesa passa, né? Por pouquíssimo, quase o Princesa passa. Certo. O outro foi o do Manaus e do Maranhão, que acabamos de falar aqui, né? O Manaus empatou lá em Manaus por 1-1 e empatou aqui 0-0, ganhou nos pênaltis no Castelão da equipe do Maranhão. E o outro jogo, esse aqui merece um comentário nosso também, Dani. O River do Piauí, né? Que estava no nosso grupo. Estava no nosso grupo, 3º colocado. Ele empatou em 2-2 em casa com o Porto Velho. Foi lá para Porto Velho jogar no Luizão. O jogo terminou 0-0 e nos pênaltis o Porto Velho passou por 5-4. Por que eu trouxe esse jogo? Porque Zé Augusto... No programa passado a gente dizia que Disse. a gente disse, Zé Augusto está saindo do Sampaio. É. E hoje a gente já fala que ele estava onde? No River. No River. Zé Augusto, ex-técnico do Maranhão, na Série D, ex-técnico do Sampaio, na Série C, foi para o River do Piauí para esse jogo, para o tudo ou nada, para ser herói. Jogo de vida é morte. Para ser herói, né? Para um jogo. Ele tinha um jogo, foi empate em casa, ele tinha que ganhar fora. E outra coisa, para Isso. salvar também um ano do River, em Do 2025. River. Exato. E não conseguiu. O River acabou eliminado da competição. Então, o Zé Augusto, até estava comentando nos bastidores, Dani, com um amigo meu, dizendo que o Zé Augusto cometeu um erro aí de gestão de carreira, de ter aceitado o River. Eu disse, rapaz, antes do jogo, ele foi pro tudo ou nada, ele podia ser herói. Então, aí se ele passasse, a gente ia dizer, olha aí, ó, saiu por cima. E ele saiu né? com o André perdendo o pênalti lá. Pois é. E aí, na verdade, o que aconteceu? O Zé Augusto perdeu, está eliminado. Vamos ver se lá no River vão dispensar a comissão técnica todinha ou se vão ficar para o ano que vem, né? Para ver o que acontece. Dani, só com relação a um confronto aqui que também me chamou a atenção, foi o confronto entre Jacuipense e Iguatu. Foi 0-0 o primeiro jogo. Por que chamou a atenção? Porque era o confronto, amigos, Que é o que ia adversário. cruzar com a gente, né? Era Com o adversário do Maranhão, MAC ou do né? Manaus. E aí no jogo de volta, lá no Ceará, no estádio Morenão, o Iguatu ganhou por 2-1 da Jacuipense e passou. O Iguatu de Flávio Araújo. Flávio Araújo, de muito sucesso no Sampaio, rei do acesso, inclusive. Rapaz. Ganhou vários acessos e o Flávio E tá em Araújo busca de mais um. tá no Iguatu. Que isso. E te digo, Dani, Rei do acesso. ele é bem capaz de passar dessa equipe do Manaus, que não é essas coisas. E aí, passando do Manaus, meus amigos,
o Flávio Araújo vai para o mata-mata do acesso e pode conseguir mais um acesso para a sua carreira. Aí eu te falo, o Flávio Araújo ali sempre na Série D, levando os times para a Série C. Não me veio para um motoclube de São Luís. Foi Yarley. Pedro Yarley. Nunca foi técnico na vida. Não existe. Não, aí a gente fala, o Pedro Yarley, que nunca tinha sido técnico, veio o Tuca Guimarães, que me rebaixou o time lá no Rio de Janeiro. É complicado, né? A gente vê aqui que o futebol maranhense, até de longe, a gente percebe o quão falho que é. Não, é um ano trágico para o futebol maranhense, já falei aqui diversas vezes, vou continuar falando. Como a Dani falou aqui, não sei se ela falou ao vivo nos bastidores, 25 de agosto é a nossa data limite. Acabou. O futebol do Maranhense acaba dia 25 de agosto. O Sampaio caindo ou não. Então não interessa. 25 Porque acabou. não vai passar, não vai avançar. Não vai, acabou. O Moto já está de férias. O O Maranhão já está de férias. O Imperatriz está de férias. O Imperatriz está de férias. O São José está de Ou férias. seja, a gente vai esperar o quê? Pré-temporada. A gente vai ficar do dia 25 de agosto 3 meses. até 1º de dezembro, que é quando Que começa isso? aproximadamente a pré-temporada, sem futebol profissional, por conta de completa má gestão e irresponsabilidade dos nossos presidentes de clube. Eu nem boto o Maranhão Atlético Clube nesse bolo aí. Eu ia comentar Só dele que eu não boto. O MAC não dá para colocar nessa questão de gestão. Não. Só o MAC que eu tiro dessa lista aí, o resto tudinho tá no mesmo bolo. É isso daí. Greg Tães, né? A gente é um programa justamente triste, já antecipando as férias do futebol maranhense daqui a alguns dias. Tem uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar. O presidente Sérgio Frota do Sampaio anunciou Eloy, o craque, né, como membro da Comissão Técnica Permanente do Sampaio. Não vou falar do Sérgio Frota, não quero nem saber dele, né? Não quero saber do Sampaio. Agora eu sou Rebeca Andrade, Futebol Clube, como eu já disse. Mas eu vou falar do Eloy. O Eloy é um craque. Eloy é completamente diferenciado para o nível do nosso futebol maranhense. É um ídolo da torcida tricolor. É meu ídolo pessoal. Meus amigos sabem disso. Né? Um ídolo pessoal que eu tenho dentro de campo. Deu muita alegria à torcida do Sampaio. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, de conversar fora do ar também algumas vezes. E acredito, Dani, fielmente, que ele pode dar certo como técnico de futebol. Porque é um cara que a gente vê que fala bem, que entende, que entende futebol, que dentro de campo já conduzia o time, falando para o posicionamento. Ele é referência. Tem referência, é um cara que é bom de grupo, lidera, é um bom líder, foi capitão do Sampaio diversas vezes, né? Acredito mesmo no sucesso do Eloy como técnico de futebol. É uma oportunidade ser membro da Comissão Técnica do Sampaio. Eu acho que é o Vzinho, né, de cheque de Sérgio Frota em 2024, que eu acho que é a única coisa que fez certo e deu certo. E dará certo, que a gente ainda nem sabe. Não, acho que vai dar certo. Torço muito pelo sucesso do Eloy, um cara que dentro de campo foi lateral esquerdo, foi primeiro volante, segundo volante, terceiro homem de meio de campo, meio armador, ponta esquerda, ponta direita, jogou em todas. Eu ia comentar, quem chegava no Sampaio, qualquer que chegasse, bota dessa forma, bota na lateral, bota no meio, bota lá na frente. Joga. Se botasse até como goleiro, acho que Eloy dava certo. Jogava. Então é um cara que entende, torço muito pro sucesso. Era um cara muito técnico dentro de campo, tinha um excelente passe, excelente cabeceio, né? Fazia muito gol de cabeça, era frio dentro de campo, líder dentro de campo. Então, acho que vai dar certo. Tomara que dê tudo certo na carreira do Eloy. A gente deseja sucesso, né, Isso. ao Eloy nessa nova carreira no Sampaio Corrêa, agora fora das 4 linhas do campo. Quem quiser nos assistir novamente, Sim. onde assistir? Quem quiser assistir o programa dentro da área, pode assistir através dos nossos canais de interação. Né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, né, que é o 3269-3028. Tem o nosso WhatsApp aqui embaixo da sua tela. Lembrando que esse programa ele tem reprise, viu, Dani? Toda terça-feira, às 7h30 da manhã e às 2h da tarde. E este programa também, o Dentro da Área, está completo no YouTube. Né? Você pode comentar, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, reportagens também, no canal da TV Assembleia no YouTube. Você acompanha a gente nas multiplataformas aqui da TV Assembleia. Greg, muito obrigada. A gente se encontra no próximo programa. Tamo junto, minha amiga. Gente, até lá. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.
Olá, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área, o programa aqui da TV Assembleia que te leva o melhor do esporte maranhense. Saiba que vai ser destaque no programa de hoje. Maranhão perde nos pênaltis para o Manaus dentro do Castelão e está eliminado do Brasileiro da Série D. Robótica Global, São Luís cedia o Robo World Cup FIRA 2024. E mais, no quadro curioso do esporte, a história de 16 anos do Iaco. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo, o programa de hoje já está no ar aqui pela tela da TV Assembleia. E a gente começa sempre o programa, né? Chamando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Dani? Tudo certo, tudo bem, tranquilo, né? Feliz, né? As Olimpíadas do Brasil aí se destacando em algumas modalidades. Bom. Inclusive, eu agora torço por Rebeca Andrade Futebol Clube. Mudei meu time. Rebeca mudou de país também, né? Porque só a Rebeca, tantas medalhas que já tem muito mais medalhas que em muitos países. Tem, a Rebeca por si só já é praticamente um país olímpico, né? Ela, inclusive, nesta segunda-feira, bateu o recorde, é a esportista brasileira mais medalhada da história, meus amigos. Isso não é pouca coisa, não. Isso! É muito, Dani Klein. São 6 medalhas, né, Dani? 6 medalhas, 6 4 medalhas. nessa de 2024 e na passada mais 2. Um ouro e uma prata na passada. E agora, todas as cores de medalha a Rebeca trouxe e vai trazer, né, pro Brasil. Já tem. Só dessa foi 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Isso. Não é isso? Somando as duas que já tinha, 6. A Rebeca Andrade é a maior esportista brasileira de todos os tempos, olímpica. Nível olímpico. De nível olímpico de todos os tempos. Não é a maior mulher, não. É o maior ser humano. É a Rebeca Andrade. E que há algum tempo a gente tinha deixado para trás, né? Ficado lá com as 4 medalhas do Robert Scheid e o Torben Grael, que eram os atletas brasileiros que mais tinham medalhas. Agora é uma mulher e a Rebeca Andrade. Tem o Isaquias, né? Que ainda pode ganhar medalha agora aí. O Isaquias tem 4 medalhas também, né? Quem sabe aí ele pode, né, empatar com a Rebeca. Agora, só um detalhe importante, a gente falando da Rebeca Andrade, que falando do Brasil em si, olímpico, que imagem bonita olhar a Simone Biles, que é um marco na história da ginástica, do esporte mundial, se rendendo a Rebeca no pódio. Ah, foi legal. As duas americanas, uma com o 3º lugar com bronze, a outra com a prata, e se ajoelharam para reverenciar a Rebeca. Muito bonita essa imagem. Não, foi muito legal mesmo. A gente tem que destacar várias coisas dessas Olimpíadas, né? Várias imagens emblemáticas. A foto do Medina foi bem legal. Maravilhosa. Também, né? Tem uma foto da final do ciclismo, que o competidor que ganhou chegou lá de cabeça pra... Não, que ele parou a bicicleta e ficou assim com as mãos para cima e tal, com a Torre Eiffel atrás. Muito linda essa foto também. E agora essa foto, porque essa foto é emblemática, Dani. A gente que acompanha esporte há séculos, estamos velhos, viu? Um pouquinho. A gente sempre acompanhou a ginástica e a ginástica era um esporte dominado por pessoas de elite, né? E principalmente por pessoas do continente europeu. Depois dos Estados Unidos teve brancos, brancos do continente europeu. Depois os Estados Unidos conseguiu, né, ocupar um espaço de destaque. E aí ficou aquela competição de Estados Unidos e Rússia, né? A Rússia não está nas Olimpíadas, né? Aí também tem a galera da Romênia, da Ucrânia, né? Que também muito forte na ginástica. Agora, meus amigos, Rebeca Andrade, Simone Biles mudaram. Quebraram todos os estigmas e paradigmas. E agora, as mulheres pretas dominam um esporte que por muito tempo foi elitizado. Isto é fantástico. Isto é emblemático. É lindo de se ver, né, Dani? E a gente acompanhando que não só nessas Olimpíadas, mas como no Mundial, nas Olimpíadas passadas, tem a Rebeca e a Simone Biles naquele pódio, sendo as melhores do mundo. É bem emblemático mesmo. Viu? É bem emblemático e também emblemático a Simone, né? Que disse que eu tenho medo da Rebeca. Isso é muito legal. E ela sabe o quão grande ela é no esporte, na ginástica. Simone Biles. Porque se a gente for analisar, se a gente fala que a Rebeca é um país por medalha, Simone Biles é um continente superior. E ela se render e dizer que, olha, eu tô até com medo, eu não quero mais nem competir com a Rebeca, que ela tá chegando muito perto de mim. Não só chegou como passou hoje. Chegou e passou, e merecido. Rebeca Andrade
ouro no solo, né, Dani? Isso mesmo. Agora a gente vai voltar para cá para o Maranhão, sair de Paris, voltar para cá para o Maranhão. Vamos começar hoje com o quadro Curioso do Esporte. O Rafael Albuquerque vai trazer a história de 16 anos do time IAP. Acompanhe. No dia 10 de agosto é celebrado o aniversário dos 16 anos do IAP Futebol Clube. E hoje vamos contar um pouco da história desse importante clube do futebol maranhense. Fundado em 2008, o Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube, o IAP, abria suas portas, com o objetivo de formar mais atletas para o cenário nacional. O projeto começou pequeno, mas, aos poucos, foi tomando forma. O atual CEO do clube, Guilherme Freitas, conta um pouco da história. Então, o IAP ele foi fundado em 2008, né, pelo Antônio Pereirinha, e o intuito, né, do Pereirinha sempre foi trabalhar projetos sociais, revelar jogador, e o IAP fez bastante isso, né. Chegou na Copa São Paulo, a primeira participação, vender jogador para o Cruzeiro, só que aí depois, com o tempo, a política exigiu muito do antigo presidente e aí ele abandonou. E aí, quando a gente reativou o IAP, foi para continuar realmente esse trabalho. Os primeiros frutos já foram colhidos. Na última temporada, a equipe foi finalista em todas as categorias do futebol de base. E, além disso, exportou muitos atletas para o exterior, em países como Emirados Árabes e Estados Unidos. O CEO fala sobre a importância do investimento na formação de novos jogadores. Eu pego o meu time que foi vice-campeão sub-19 ano passado, do time que jogou a final, mais de 10 estava jogando a Copinha, a Copa São Paulo, né? O time sub-16, que foi vice-campeão, 9 jogadores estão empregados em outros estados. Então, para mim, isso vale mais do que um título, né? Para mim, para todos nós da diretoria do IAP. Então, esse é o nosso foco mesmo. Mais do que um olhar para o futuro, o IAP se orgulha de ostentar um passado glorioso. Em 2010, o time foi campeão da Copa União do Maranhão, o título mais importante da sua história. O atacante Vanvan foi titular da equipe na época e destaca a relevância do troféu. Fomos campeão da Copa União, que teve acesso à Copa do Brasil, né? Que naquela época era um torneio que todo mundo queria, hoje em dia também é, né? Mas naquela época, como o time era muito novo, né? Então foi acho que a maior conquista do IAP. Em 2011, o estádio Nhozinho Santos recebeu um jogo histórico. A partida entre IAP e Atlético Mineiro reuniu milhares de torcedores. Para quem estava em campo, a experiência foi marcante e a memória inesquecível. O jogo contra o Atlético foi um jogo que foi o jogo do IAP, o jogo do time do IAP, né? Desde o início, acho que aquele ali foi o jogo do IAP, então foi um jogo muito marcante, né? Qual era a meta? Levar o jogo de volta. Naquela época a Copa do Brasil tinha isso. Você pedia de 2, 3 gols, não tinha um jogo de volta. Então a gente fechamos aqui, vamos fazer o jogo de volta. Vamos fazer o jogo de volta. Então, no jogo, tive a felicidade de fazer 2 gols, né? E conseguimos levar lá para o Belo Horizonte lá. A cobrança da falta primeiro. Bola por cima, já ia soltando o Renan, o toque pro gol! Gol! Há exatos 13 anos, foi esta rede que Vanvan balançou 2 vezes para marcar os 2 gols mais importantes da história do IAP. Ele se recorda com muito carinho acerca da emoção do momento. O time do Atlético saiu na frente, nosso time começou bem, a torcida incentivando, o time do Atlético saiu na frente. E logo em seguida, nesse gol aqui, a gente teve a oportunidade, uma falta na área, sobrou a bola para mim e fiz o gol. Eu via todo mundo gritando, eu digo, nossa, que emoção. Muito boa, bacana mesmo, entendeu? Eu fiz o gol, o primeiro gol do IAP, né, na Copa do Brasil, estreante, o caçula, né? E o segundo gol também foi nesse gol aqui, né? Uma jogada bonita do Valbes, fiz o gol também e disse, então, pronto, estamos no páreo. Terminou o primeiro tempo, chegamos, todo mundo fechou no vestiário, ó, o jogo para lá tá garantido, só depende de nós, vamos lá. Aí voltamos pro segundo tempo, com esse intuito, né? O time do Atlético empatou, virou, mas a diferença não foi expressiva para não ter o jogo de volta, então o objetivo foi mantido, né? Com tanta história, chega a hora de pensar no futuro. Tendo uma base já consolidada, agora é crescer no profissional. Para o presidente, o objetivo está muito próximo. Hoje, o que a gente mais deseja é ver o IAP de volta numa Copa do Brasil, o IAP de volta numa Série D,
né? Mas nosso primeiro objetivo esse ano é voltar para a Série A, né? Voltar para a Série A do Maranhense, para quem sabe em 2025, se Deus abençoar, a gente estava disputando essas vagas. Gol do IAP! Greg, muito legal o Rafael Albuquerque trazendo a história de 16 anos do IAP, um time novo aqui no estado do Maranhão, e ser trazido pelo Rafael, bem bacana hoje no programa. Verdade. O Rafael trouxe a história do IAP, né? Que começou há muito tempo atrás, lá em 2008, como, vou falar, viu? Instituto Amigos de Pereirinha, né? Depois houve uma alteração, mudou o nome, né, Dani? O nome Fantasia. Aliás, o nome Fantasia permanece, né? IAP. Mudou foi o CNPJ, né? E agora... Que era justamente do Isso. E agora eu vou dizer direitinho, para a gente não cometer injustiça, é Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Clube. É o IAP. IAP. Mudou completamente, né? Conseguiu algum sucesso dentro do futebol maranhense, principalmente ali lá de 2010 para frente, né? Algumas coisas interessantes, resultados expressivos. O principal de todos foi disputar uma Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Lembro bem desse confronto, se eu não me engano, em 2011. O Rafael mostrou aí na reportagem para vocês. E o IAP conseguiu até fazer um bom jogo em São Luís, mas lá em Minas foi atropelado. Foi atropelado e a gente esquece isso aí, deixa isso para lá. Deixa a história contar. Aí o trabalho do IAP que é feito agora está mais focado, Dani, nas categorias de base. Inclusive, você pôde acompanhar aí com o Rafael, né, um jogo da categoria sub-19 do IAP. Né? O trabalho está sendo realizado nas categorias de base, com ex-jogadores. Até o Vanvan deu entrevista, eu lembro bem, atacante que era rápido, bom jogador da equipe do IAP. Né? E o trabalho agora é esse, mudou o foco. Né? Quem sabe pode voltar para o Campeonato Maranhense da primeira divisão, mas por enquanto o foco é a base. Certíssimo. Agora a gente vai para um breve intervalo e logo após o intervalo a gente fala de robótica global aqui no Dentro da Área. Vamos falar da Robo World Cup FIRA 2024 aqui no programa. Segura aí que já a gente volta. De volta com o Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua audiência, você que acompanha aqui o melhor do esporte aqui na TV Assembleia. Agora a gente fala de robótica global. São Luís cedia o Robo World Cup FIRA 2024. Mais de 20 países participam e mais de 1.500 competidores estarão aqui na capital maranhense. Acompanhe na reportagem de João Carvalho. Pelos próximos dias, São Luís é a casa de um dos maiores eventos de robótica do mundo. A capital do Maranhão foi escolhida porque estudantes maranhenses venceram a edição anterior e puderam escolher a sede deste ano. Uma honra para o estado que tanto tem investido em ciência e tecnologia. Para nós é um motivo de muita alegria e de muito orgulho estar hoje sediando esse campeonato com a presença de 22 países e 9 estados da federação. O momento para a gente fazer essa competição, é lógico que é importante a competição, mas ao mesmo tempo para a valorização da ciência, da tecnologia e da inovação. O momento para a gente trocar experiência, ver as experiências de outros países, de outros estados e ao mesmo tempo a gente fortalecer essa ciência e tecnologia do nosso estado. A abertura da Copa foi acompanhada por estudantes, professores e gestores, e também autoridades. Vários deputados estaduais prestigiaram o evento. O Maranhão, mais uma vez, sendo destaque. Como o governador Carlos Brandão disse, um dos investimentos que ele tem feito exatamente é no Instituto de Educação do Maranhão, nas escolas, nos colégios militares. Existe hoje toda uma prioridade também dentro dos municípios, como Bacabal, que tem também participantes nessa competição. Então isso vai estimular cada vez mais a prática da robótica dentro das escolas e isso fortalece a nossa educação como um todo, mas essa questão científica, de pesquisa também, ela se fortalece muito, né? Eu acho que é um novo direcionamento que é dado através da robótica para a educação. É de grande importância, eu quero aqui parabenizar essa equipe maravilhosa que está à frente
desse campeonato internacional. Os nossos estudantes só têm a ganhar com isso, né, que é um grande campeonato internacional de robótica. E os nossos alunos também, com certeza, irão crescer muito mais, porque isso é muito bom, isso é gratificante para o nosso estado. Parabenizar aqui todo o governo do estado do Maranhão, em nome do nosso governador Carlos Brandão, a Criciele, do IFMA, e aos estudantes que estão aí competindo, como foi dito, são vários estados, vários países, sendo assediado aqui no estado do Maranhão. E a Assembleia Legislativa presente, dando apoio, suporte, e a gente fica muito feliz pela essa iniciativa e pelas oportunidades que esses jovens estão tendo, principalmente no estado do Maranhão. A Robo World Cup FIRA 2024 é uma realização da Federação da Associação Internacional de Esportes Robóticos, a FIRA. A organizadora do evento aqui é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. Hoje, o Maranhão é o centro da robótica mundial, da tecnologia e da inovação. Esse evento que foi construído com muito diálogo e, sobretudo, com o apoio do nosso governador Carlos Brandão, que é um grande entusiasta da robótica, da educação, a gente poder sediar aqui no estado do Maranhão um grande evento que reúne 22 países e 9 estados da federação. Mostra para fora e para o mundo que o Maranhão tem total capacidade de realizar um evento desta dimensão e, sobretudo, também para fortalecer e aquecer a economia do nosso estado e também fazer a troca de cultura, um momento para a gente compartilhar e fortalecer também o turismo, a cultura no nosso estado. Presente à abertura, a secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, Natácia Ueba, destacou a importância da competição mundial para o estado. São Luís é a primeira capital do Nordeste a sediar esse evento, trazendo mais de 22 países, quase 10 estados, 9 estados. E nós temos colaboração, a FAPEMA colaborou, né, co-realizador desse evento também, em parceria com o IEMA. A Criciele está de parabéns. Receber todos, fazer um evento desse lindo e de grande porte, realmente nos coloca como protagonista na tecnologia e na inovação. As competições acontecem aqui no Multicenter Sebrae até a próxima sexta-feira. Participam do evento 1.500 competidores de 22 países e 300 equipes. O público também pode prestigiar. Para isso, precisa fazer o seu cadastro de forma eletrônica. Na competição, os participantes vão apresentar seus trabalhos e também conhecer o que outros têm feito. Uma ótima oportunidade para a troca de conhecimento. Representar a nossa cidade aqui nesse campeonato que é um campeonato bem organizado, a gente ganha experiência a mais, a gente pode apresentar a nossa equipe, a gente ajuda os colegas e assim a gente pode obter um valor muito grande aqui. Muito bem, você acompanhou a reportagem de João Carvalho falando sobre a Robótica Global São Luís, que é sede da Robo World Cup FIRA 2024. Greg, São Luís sediando um dos maiores eventos, ou o maior evento de robótica global aqui no Multicenter Sebrae. E é importante porque é um evento chancelado, né, Dani, pela FIRA, né, que é a Federação da Associação Internacional de Esportes Robóticos. Então, o evento deste ano, de 2024, acontece aqui em São Luís, no Multicenter Sebrae, aqui do lado da Assembleia. Começou hoje, segunda-feira, e vai até a sexta-feira. As competições serão realizadas lá. Eu tive pesquisando aqui, Dani, são 22 países, então é realmente um evento de capacidade, né, de capilaridade global. Mais de 1.500 competidores e 300 equipes. Então, muita gente, vale a pena. Você que gosta aí de robótica, né, de ciência e tecnologia, comparecer ao Multicenter Sebrae para acompanhar de perto, né, a nata da robótica mundial. O governador Carlos Brandão já elogiou muito. É um trabalho que, inclusive, das equipes do Maranhão é realizado pelo IEMA, né, que é o Instituto de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Então, o Maranhão aí na frente. E esse evento vem para coroar esse trabalho de ciência e tecnologia que é desenvolvido no Maranhão há pouco tempo. Não vou dizer nem que é muito tempo que os IEMAs estão, né, são recentes. São recentes. O IEMA, se eu não me engano, Dani, eles são de 2015 ou de 2016. 2015 para 2016. 2015 ou 2016. Então, muito recente, menos de 10 anos, né, já temos aí o maior evento global acontecendo aqui no estado do Maranhão. Certíssimo. Agora a gente vai para um novo intervalo aqui no Dentro da Área e vamos falar depois do intervalo de futebol. Vamos falar do Maranhão Atlético Clube, que foi eliminado no Campeonato Brasileiro da Série D nos pênaltis para o Manaus. Daqui a pouco o detalhe do jogo aqui no Dentro da Área.